Olá, pessoal! Você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Então, pessoal, continuemos a buscar conhecimentos? Muito bem. Dando sequência à série Nossos Pensamentos, hoje eu vou falar sobre consequências das consequências, tá certo? Muito bem. Nós vimos no vídeo anterior que nós somos responsáveis ou corresponsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, porque os nossos pensamentos, eles geram elementais, eles geram formas pensamentos. E quem estiver na mesma frequência, na mesma sintonia dessas formas pensamento, eles absorvem, que seja positivo ou negativo. Então, assim, nós somos corresponsáveis pela nossa criação, por essa energia, certo? Eu vou citar aqui para vocês um exemplo de Dáscalo, certo? De uma das experiências de Dáscalo. Dáscalo é um personagem que eu falo, que eu cito no primeiro vídeo desta série, tá certo? Então, o que acontece? Dáscalo, ele deixou alguns discípulos, né? E um dos seus alunos resolveu criar um cachorro como elemental. A intenção era que esse cachorro lhe protegesse e protegesse a sua casa. Só que ele deu muito poder para essa criação, para esse cachorro, ao ponto que os vizinhos passaram a ouvir o ruído, o uivar desse cachorro, certo? E esse cachorro depois ele sentiu que esse cachorro estava lhe atacando. Então ele pediu ajuda para Dáscalo, Dáscalo o ajudou, né, dissolvendo essa forma pensamento, sabendo que a forma pensamento, toda forma pensamento, ela é dissolvida com o pensamento, pelo próprio pensamento. Cada criação de forma pensamento é dissolvida também com o pensamento, tá certo? Então, ele dissolveu esse cachorro, esse elemental, e falou palavras dele que, infelizmente, ele teria que expulsá-lo do grupo, né? Veja o que aconteceu. Esse aluno, ele aprendeu a criar, pela sua própria vontade, a criar os elementais, mas ele não tinha o controle da sua criação. Ele não soube dominar a sua própria criação. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque nós temos várias habilidades, certo? Não sei precisar exatamente quantas. Já ouvi o número de tantas habilidades que nós temos, mas no momento eu não lembro. Então, o que acontece? Nós temos várias habilidades e nós queremos desenvolvê-lo, porque essas habilidades têm umas afloradas, outras não. Mas a gente quer desenvolvê-las, a gente quer botar em prática essas habilidades. E às vezes não é o momento. Às vezes nós não estamos prontos. Às vezes nós entramos na frequência dessas habilidades, mas a nossa mente não está pronta, né? Nós não sabemos como desenvolver de forma adequada essas habilidades, por várias questões de ego, muitas outras coisas. Às vezes a gente vê alguém fazendo treinamento, a gente quer fazer o treinamento também, mas às vezes nós não estamos prontos. Mesmo na frequência, às vezes não é o momento de fazer o treinamento, certo? Em Dáquila, né, existe uma tecnologia que no futuro todos nós de Dáquila vamos ter acesso a essa tecnologia. Por que eu falo nós de Dáquila? Porque há necessidade de fazer o treinamento para ter acesso a essa
energia. E se nós não estivermos em Dáquila, não tem como a gente fazer esses treinamentos. Depende de nossa frequência, depende desses treinamentos para a gente ter acesso a essa tecnologia. Essa tecnologia, ela nos faz ter várias habilidades, né? Dáquila costuma falar de super-humano. Então, o super-humano com essa tecnologia, com essa tecnologia é como se nós fôssemos um super-humano, porque a gente vai ter várias habilidades, certo? O nosso querido Edibel, numa oportunidade, ele falou que a gente tendo acesso a essa tecnologia sem o devido preparo, é como uma metralhadora na mão de criança. Imagine só uma criança com a metralhadora, a consequência que não pode gerar disso, né? Então, nós sermos super-humanos é ter controle das nossas emoções, é ter o domínio da nossa vida, o domínio do nosso caminhar, né? Ter acesso às habilidades, ter o controle, saber conduzir, saber desenvolver as habilidades e ter o domínio da nossa própria vida, das emoções e tudo mais. Tá certo? Então, por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês. Um outro exemplo de uma outra experiência que ele teve é o seguinte: é uma senhora que ela ia fazer uma cirurgia, aí ela perguntou para ele se ela poderia fazer essa cirurgia ou se ele teria como curá-la, né? Ele respondeu que ela poderia fazer a cirurgia, que no momento da cirurgia ela pensasse nele, que lá ele estaria ajudando nos procedimentos médicos. Então, o que ele fez? Ele gerou, né, como forma pensamento, uma bola de luz prata. E essa bola de luz, no momento da cirurgia, teria a frequência dele e lá ele estaria, como essa bola de luz, ajudando nos procedimentos médicos. E ali, quando ele relatou essa experiência, um aluno lhe perguntou: ô Dásculo, tudo bem, essa senhora ela veio aqui, lhe pediu ajuda, falou que queria a cura e tudo mais, mas tem pessoas que não quer ajuda, não pede ajuda, né? Às vezes ela não quer. E como que deve ser feito nessa situação quando a pessoa não quer ajuda, não quer ajuda, né? Aí ele respondeu o seguinte, porque o que acontece? Eu aprendi que quando a pessoa não pede ajuda, você não deve ajudar. Isso foi o que eu aprendi, às vezes por experiência e por ensinamento de um grupo que eu participei. Ali você não deve ajudar quem não pediu ajuda, né? Mas o meu entendimento, a minha compreensão é que essa informação de ajudar só quem pede ajuda não deve ser fechada, porque tem muitas situações, tem muitas camadas em cima dessa informação. Às vezes, de fato, se você ajudar alguém que não lhe pedir ajuda, você pode sofrer as consequências, porque ali você entrou na vida da pessoa, interferiu na vida da pessoa, uma coisa que ela não queria e não lhe pediu. Tem muitas situações, você pode ter muitos problemas com isso. Acredito que muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo agora já ajudou algumas pessoas e sofreu consequências sérias por ter ajudado alguém que não lhe pediu ajuda, certo? Isso acontece. Mas que não deve, o meu entendimento é que não deve ser fechado. Você deve analisar a situação, a quem ajudar, mesmo não tendo pedido. Porque no caso de saúde, por exemplo, às vezes você emana uma energia de cura para alguém, um ente querido seu, um amigo que está lá, mas às vezes a pessoa não quer. Ela quer mais se livrar daquela enfermidade e ir para o outro mundo, não tá mais, não tem esperança, não quer. E você, às vezes, manda essa ajuda para a pessoa, mesmo ela não querendo. Então, ele fez essa pergunta para Dásculo, e a resposta dele foi que, mesmo a pessoa não querendo, aquela energia bate no seu campo áurico,
né? Então, aquela energia bate no seu campo áurico e volta para o seu Criador, certo? Só que quando ela volta com o poder dobrado. Ou seja, você fez o bem, ali na hora que você faz o bem, ele fica com você, vai até a pessoa, bate seu campo áurico, a pessoa não quer e volta para você de forma dobrada, né? Agora, no momento que aquela pessoa aceitar ajuda, querer aquela ajuda, aquela energia está ali e ela recebe, porque o bem não se perde. Façamos o bem, porque o bem não se perde. Então, no momento que ela aceitar ajuda, a ajuda estará lá e ela será absorvida, certo? Então, acontece na vida, às vezes, a gente ou outras pessoas, gente conhecida, passa por situações difíceis, um ciclo vicioso de perdas, de autossabotagem, de tudo acontecendo de ruim, de negativo na vida da pessoa. E a pessoa, às vezes, não sabe o motivo, não sabe a razão por que está acontecendo. Às vezes, ela bota a culpa no outro, no cicrano, no beltrano, no vizinho, no filho, no chefe, no parente, no aderente, mas a culpa nunca é dela. Ela não percebe que aquilo ali pode ser consequência de um ato que ela fez lá no passado, certo? Então, às vezes, ela fez uma coisa lá no passado e veio ali, naquele momento, ela está passando por aquela situação e não sabe o motivo. E, às vezes, é consequência de uma ação do passado. Às vezes a pessoa acontece uma situação, a pessoa logo se apercebe, né? Isso não está certo. E ela reverte a situação mesmo que inconsciente. Ela vê que não, isso não está certo. E ela não aceita aquilo, analisa de forma tranquila e vê e tenta reverter a situação, certo? Mas essas coisas que acontecem, que você fica se auto-sabotando sem querer entender o motivo, isso que sendo proveniente de coisa do passado, não tem como você deixar passar sem a reparação, a necessidade de reparação. Tem pessoas que às vezes só percebem com o sofrimento, outros, como falei, às vezes logo no início ela já percebe. Mas não há necessidade de você perceber, de você modificar com o sofrimento, porque às vezes aquela ação que você teve lá no passado, os instrumentos que você usou para ter aquela ação no passado, hoje às vezes os instrumentos não são os mesmos, não são os mesmos instrumentos para que está levando você àquele sofrimento. Às vezes são outras coisas, outras situações, outra época. Então, não quer dizer que você tem que passar pela mesma coisa, pela mesma situação do ato que você fez. Mas, sim, uma coisa é certa, a necessidade da reparação. O universo é harmônico e tem a lei de causa e efeito. Entendeu? Então, para Dáquila, o karma nada mais é do que a consequência das consequências. Então, o que nós fizemos lá no passado, hoje, há necessidade de reparação. Substituir o débito pelo crédito. Fazendo boas ações, você vai eliminando o débito. Quando o nosso débito é maior que o crédito, nós estamos em dívida, certo? E quando a gente elimina o débito, então nós passamos a ter só crédito, certo? Porque se nós temos crédito, nós não temos dívida, não temos débitos, certo? Porque nós eliminamos os débitos, então passamos a ter crédito, certo? Então, a reparação seria substituir, fazer coisas boas,
é modificar essa frequência, modificar esse ciclo vicioso, se aperceber que aquilo não está bem, não há necessidade de continuar sofrendo. Ó, vida, eu mereço. Se perceber que fez alguma coisa errada, é porque eu mereço. Eu fiz uma coisa lá atrás que eu sei que isso não é bom, estou com a consciência, não há necessidade de continuar sofrendo. É modificar o débito pelo crédito. As consequências das consequências vêm, porque o universo é harmônico, é a lei de causa e efeito, mas podemos modificar a necessidade da reparação. Então, substituímos o débito pelo crédito. Tá bom? Era o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. E o recadinho de hoje é: façamos o bem, porque o bem não se perde. Tenhamos todos um ótimo dia e até o próximo vídeo.